Salve amigo, salve galera, isso mesmo, aqui é o Datis Pereira do canal Cruzeiro Ver Raposo e a gente vai reagir aí a uns trechos da entrevista do Arthur Jorge e também do Matheus Pereira e vamos fazer aqui ó, acompanhado, né, do que eles falaram e o que a gente pensa, ok? Mas antes peço que deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal Hype e comprando Mercado Livre, Shopee, Amazon. São 6 lojas, aqui tem link, você escolhe o produto clicando na lupa, você tem bons preços, prazo e ajuda os canais. Então vamos à primeira entrevista. O empate com o Fluminense aqui no Mineirão. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. A análise que eu faço é uma análise de um jogo cínico e ingrato para nós, porque é de facto futebol, mas acho que hoje fizemos o suficiente para conseguir mais do que um ponto. E eu parabenizei a equipa há pouco, quando falei com os jogadores, pelo empenho, por aquilo que foi o comportamento deles em campo, pela forma como tentaram continuadamente. Naturalmente que na segunda parte quebrámos um bocadinho fisicamente, deixámos o Fluminense ter um pouco mais de bola também, mas fomos completamente dominadores na primeira metade e fomos também agressivos para podermos pensar unicamente no resultado. Facilmente vocês percebem que também mexemos na equipa sempre com o sentido de poder chegar à vitória. Para nós não era opção outro resultado que não ganhar. Queríamos também capitalizar aquilo que foi o jogo anterior de Libertadores e todo o momento bom que a equipa tem vindo a trazer. Mas é mais um ponto. É um ponto num campeonato muito difícil, num campeonato onde nós precisamos de vir de baixo para cima. Estamos nesta altura ali a meio da classificação, juntamente com outras equipas. Digo-lhe que é um ponto que ficamos, mas com o sabor amargo, sobretudo pela forma como os jogadores hoje tiveram desempenho. Arthur Jorge, boa noite. Pansieri da Itatiaia. Pois é, o Arthur Jorge ficou pistola de raiva com o empate, eu também ficaria, porque na verdade o Cruzeiro jogou muito bem, gente. O pessoal reclama, o time tá mal, mas não, jogou muito bem o time do Cruzeiro, procurou o jogo o tempo todo, propôs o jogo, o Fluminense jogou recuado, fez o gol numa falha de erro de um balão para frente, o Kaique não pulou direito, cabeceou para trás, pulou atrasado, né? E a bola sobrou, né? O jogador estava até impedido, mas como o Kaique cabeceou para trás, a bola valeu. Aí o Cruzeiro tomou aquele gol e foi um sufoco para empatar, né? Se não fosse aquela cobrança magistral, que a bola bateu na cabeça do Martinelli, talvez não teríamos empatado, mesmo jogando melhor. Mas infelizmente futebol é assim mesmo, né? Você tem que ser mais objetivo, é isso que vamos. Vamos agora ao segundo vídeo. Pansieri da Itatiaia. Nessa agressividade, nessa fome de vencer, faltou um pouco de capricho ali na hora de fazer os gols, porque as oportunidades foram criadas no primeiro e no segundo tempo. E se você também me permite, você pega um time lá na parte de baixo da tabela e faz esse trabalho. Eu queria um balanço também seu. Como vai para essa parada da Copa do Mundo? Desde a sua chegada, o Cruzeiro com números bem superiores do que mostrava anteriormente. Obrigado, boa noite. Eu digo sempre que nós podemos ambicionar acompanhando. Eu digo sempre que nós podemos ambicionar e querer sempre mais. Mas eu, pessoalmente, vou satisfeito com aquilo que nós fizemos até então. Olhando para o campeonato, nós tivemos 30 pontos em disputa, fizemos 20. Estamos nos oitavos de final da Copa Libertadores e oitavos de final da Copa do Brasil. E mais do que isso, porque isso é o resultado que todos nós vemos, é nós também percebermos o desempenho da equipa, a forma como se comporta, a forma como a equipa joga e procura ganhar. Quando lhe disse há pouco, nós fizemos, e a equipa precisava desse empurrão também, nós tentarmos com que a equipa pudesse estar mais tempo perto da área contrária, sobretudo na segunda metade, depois de termos concedido um golo, numa desatenção, num mau momento defensivo nosso, mas onde todos os 90 minutos, diria,
fomos uma equipa que trabalhou para ganhar, os jogadores a correr e a tentar fazer as coisas para ganhar, nós de fora também a injetar energia nova com jogadores novos para poder ganhar e mesmo trocando algumas posições, ficando com a equipa algumas vezes exposta, mas onde claramente a mensagem ficou para todos e acho que também é importante para nós passarmos isso aos atletas, de que nós jogamos para ganhar e temos que procurar isso e é uma forma de ambição que eu quero construir aqui dentro. Arthur. Então, a reclamação do técnico aí, o chateamento, a chateação do técnico é a mesma dos torcedores. Ou seja, o volume de gols perdidos, né? O técnico ficou insatisfeito, né, porque acha que deveria ter um resultado melhor. Eu também acho, sinceramente eu também acho, mas o time do Cruzeiro peca demais em finalizar. Precisa treinar mais isso. Acho que isso aí passa mais até pelo lado emocional do que pelo lado técnico, pelo lado emocional, não pelo lado técnico. Então o Cruzeiro precisa de melhorar isso aí, mas precisa para ontem, né? Vai ter essa paragem agora aí, como diz o técnico, paragem, né? A gente fala parada. Essa paragem aí para a Copa, essa competição que vai ter aí agora, e a gente vai ter tempo para descansar os jogadores que estão muito desgastados e para chegar novos reforços, adaptar esses novos reforços ao clube, né? Para que eles já possam ser úteis para o Cruzeiro já no próximo jogo, né, que é contra, ou no mata-mata da Libertadores e no Campeonato Brasileiro mesmo. É isso aí. Então, assim, precisamos de reforçar realmente o elenco precisa de reservas à altura, o elenco carece de reservas à altura. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Né? Não tenho mesmo. Mas a evolução do Cruzeiro é muito grande, o próprio treinador fala. Hoje nós estamos brigando de baixo para cima, o nosso caminho é de baixo para cima, é subir. Já estamos na intermediária de tabela ali, mas o objetivo nosso é subir mais e mais, galgar melhor disposição. É isso aí. É sempre pensar em cima, não é pensar, estou satisfeito com isso, não. Querer sempre mais, mais e mais. Esse é o diferencial desse treinador, que é um guerreiro e um lutador. Vamos agora à entrevista do Matheus Pereira. O Nerds tá bravo aí, o Nerds falando assim, ó, pra mim foi derrota. Foi, né? Tá falando aqui o Nerds aqui. Eu acho que não, né? Nós temos que agradecer. O jogo estava perdido, nós conseguimos ainda salvar um empate. Estava perdido, cara. Mas assim, tem que melhorar, né? Tem que contratar. Você precisa. Escrever um jogador. Também, simbora. Matheus, boa noite. São 3 gols nos últimos 2 jogos. Teve gente pedindo você na seleção brasileira e tal. Mas o importante para o Cruzeiro é o resultado de 8 jogos sem perder. Como é que você avalia o resultado hoje? E essa história de seleção brasileira também é uma possibilidade, não? Não, acho que antes de mais fizemos um bom jogo hoje. Infelizmente a gente não conseguimos ser tão eficaz como fomos no último jogo. E isso nos custou 2 pontos. Acho que a gente merecia muito ganhar o jogo de hoje. Não ganhamos porque a gente poderia ter sido um pouco melhor. Mas salientar também que já são quantos jogos sem perder? São alguns jogos sem perder, 8, 7, 8, não sei, 8 jogos sem perder, então acho que isso também é mérito do time. A gente tem conseguido, pelo menos se não dá para ganhar, a gente não perde. Nosso objetivo é sempre ganhar, mas acho que a gente podia ter finalizado de uma maneira melhor hoje, mas acho que esse um ponto também é importante para a gente na caminhada e nos deixando numa situação boa para que a gente possa ir de férias e descansar e depois voltar bem. Matheus, vou insistir um pouquinho nesse assunto de seleção brasileira, porque desde 2024, né, a torcida vem pedindo muito e acho que nesse momento, assim, todo mundo virou os olhos também para você, até por essa questão do meio campo da seleção. Queria saber se, bom, na pré-lista o jogador acho que fica com aquela sensação de que pode ser chamado ou não. Você tinha alguma expectativa e como que você vê também essa situação? Não, sem dúvida, a seleção brasileira, igual eu falei, é sempre rodeada de muitos jogadores, de muita qualidade. A gente sabe que é a dificuldade para o treinador escolher o Ancelotti, é uma dor de cabeça para ele, mas acho que ele escolheu bem. Sobre o mérito não de ir, isso não cabe a mim dizer, eu tenho que fazer meu trabalho no clube. Sou grato por isso, sou feliz por isso, me sinto honrado, abençoado por isso. E o que tiver que acontecer, se caso algum dia tiver alguma oportunidade mais para frente, depois da Copa do Mundo, não sei, ficaria muito feliz, mas agora eu sou mais um brasileiro que vou torcer para que a seleção possa ir bem e trazer o título para casa. O Matheus foi perfeito, né? Quando pergunta para ele sobre seleção, ele fala, nada, não deu certo, vamos torcer para quem está lá, sou mais um brasileiro que vai torcer, ponto final. Né? E se amanhã precisar de você? Se amanhã me chamar, eu vou lá. Mas
não morrer por causa disso, né? Não ficar em desespero porque não foi convocado. Foi uma tremenda injustiça, né? A gente está careca de saber. Já vimos esse filme antes, né? Então, paciência. O que é mais importante, a bola que o Matheus Pereira está jogando. Ontem, ele e o Gerson carregaram o time nas costas, jogaram muita bola, mas muita mesmo. Uma pena que o time não conseguiu traduzir em gols as jogadas que eles fizeram. Mas eles correram muito, batalharam, todo o time empenhado em vencer a partida. Não via ninguém morcegando, não. Eu acho, né, na minha opinião, né, eu acho que o Sinisterra tinha que ter entrado desde o início do jogo. Desde o início tinha que ter entrado o Sinisterra. Mas o Tex sabe o que está fazendo. E o menino que entrou não jogou mal, ele apenas perde gol. Ele cria muita situação de gol, ele aparece muito para fazer gol, que é o vídeo real, mas ele peca na finalização, né? Se ele finalizasse a quantidade de gols que ele cria, ele seria o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Essa que é a verdade. Isso, mas só perde gol quem abre espaços para isso, né? Então precisa de treinar o emocional desse rapaz. O rapaz é muito bom jogador, né? Ainda muito verde para ser titular do time do Cruzeiro, né? Tem que ser o Caio Jorge mesmo, mas um grande jogador que tem que ficar ali entrando aos poucos para adquirir confiança. Porque essa camisa aqui do Cruzeiro, gente, é uma camisa pesada, não é só chegar e jogar, não. Você tem que se adaptar à camisa. E ele está se adaptando aos poucos, e aos poucos ele vai perder muito gol ainda, mas no futuro será um grande jogador ainda. Deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal, hype, né, compre, tudo isso aí. Fui!